A essência da vida, às vezes, é difícil de encontrar. Quando você está feliz? É quando há um prato bonito à sua frente? Ou quando você bebe um vinho, um chardonnay, um merlot, talvez até um champanhe? Quando penso em mim, eu chego a outro lugar. Minha história não começa à mesa, mas na terra, numa fazenda, sob um sol que não tinha piedade, entre canaviais, e uma terra que dava tudo, mas nada de graça. Ali eu aprendi a viver, não em palavras, mas em ações. Aprendi a preparar milho, aprendi como a comida nasce, como transformar quase nada em algo. A terra foi minha primeira professora, e cada refeição começava ali. Aquele tempo não foi fácil. Meu corpo carregava marcas de doença, feridas que ardiam, que permaneciam, e mesmo assim, eu ia cedo, de manhã, com meu avô, para a praia. Não porque era necessário, mas porque trazia algo que não sabíamos explicar. Talvez descanso, talvez esperança. O que eu ainda não sabia é que aqueles momentos ganhariam significado mais tarde. A mudança para a cidade transformou tudo. Do campo aberto para o concreto, do silêncio para o barulho. O prédio 30 se tornou o meu mundo. Não era apenas um edifício, mas um corpo onde todos nós vivíamos. Tínhamos pouco, mas tínhamos regras que ninguém precisava explicar. O que você come, eu como também. Sua mãe é minha mãe. Sua tia é minha tia. Não éramos nada, mas éramos juntos. E talvez éramos felizes, sem saber. Nesse mesmo prédio, eram muitas vezes as mulheres que sustentavam a vida. Nossas mães trabalhavam, não sabíamos exatamente onde, mas voltavam, sempre voltavam. E entre elas, havia mulheres que traziam um outro mundo com elas, como a vizinha do terceiro andar. Ela trabalhava no banco, mas o que ficou com a gente foi a presença dela. Suas roupas, seu perfume. Todos os dias, diferente. Como se a cada manhã ela vestisse uma nova história. Como se o perfume fosse uma língua que ainda não falávamos, mas já entendíamos. Entre todas aquelas mulheres, também havia homens que se destacavam. Como o vizinho do segundo andar, chefe de polícia. Ele nos via, ele nos conhecia e nos cumprimentava como se fôssemos seus próprios filhos. O que faltava em casa era encontrado lá embaixo. Ali nasceu o nosso parlamento. Os mais velhos se tornaram nossos pais. Eles nos ensinavam a viver. E lá fora havia alguém que nos fazia esquecer de tudo. Mascot. Ele morava no terceiro andar. Com sua bicicleta de corrida, ele era movimento. Ele era direção. Quando ele passava, gritávamos: Mascot, Mascot, Mascot. Mas aquele momento ficava como um sabor, sem dizer nada. Ele nos ensinava que era possível seguir em frente, mesmo sem saber para onde. A comida nunca foi só comida. Era o momento em que tudo se encontrava. E talvez isso ficasse mais claro no fim do ano. Então, o prédio mudava. Nos vestíamos bem, ou o que achávamos que era bem. Nossa roupa não era luxo, era orgulho. Íamos de porta em porta. Provar, rir, estar juntos. O bacalhau aparecia na mesa. Não era só peixe, era sacrifício, planejamento. E havia também o arroz doce. Quando aquele cheiro se espalhava, todos sabiam. E entre todos esses momentos, algo mais profundo surgia. Como a música, como os sons de Saint-Germain, um som profundo. Dos anos 90, um som que entra devagar, como um prato, camada por camada. Assim foi minha infância. Nem tudo era claro, mas tinha profundidade. Hoje, quando eu cozinho, tento trazer isso de volta. Não apenas comida, mas sentimento. Como foi para você? Como foi viver sem saber que era feliz? Talvez o passado nunca termine, mas talvez você possa dar um lugar a ele. Com um prato de bacalhau, com arroz doce e lá no fundo, o sabor do passado. E sabe o que mais fica comigo? É a sensação de que éramos felizes sem saber. Naquele tempo, não falávamos sobre felicidade. Não tínhamos palavras para isso, mas vivíamos de verdade. Havia sempre som, música que vinha de algum lugar, de uma janela aberta, de um rádio antigo, música com história. Música que não era feita para passar rápido, mas para ficar. E talvez, sem perceber, nós também éramos assim.
Não perfeitos, não completos, mas com camadas. Como uma canção que você só entende anos depois. Hoje, a vida é diferente. Outro país, outro ritmo. Aqui, na Holanda, aprendi outra forma de viver. Mais silêncio, mais estrutura, mas às vezes, menos sentir. E é por isso que eu cozinho, não só para comer, mas para lembrar. Lembrar daquele menino que não tinha quase nada, mas sentia tudo. E talvez é isso que eu ainda procuro. Não voltar para o passado, mas trazer o passado para o presente, em um prato, em um sabor, em uma memória que continua viva. Porque no final, não é sobre o que tínhamos, é sobre o que sentíamos. Foram esses os momentos que nos moldaram? Ou só conseguimos entender isso? Agora, mais tarde, éramos felizes. Ou apenas vivíamos? E existe, de fato, uma diferença entre isso? O que é felicidade quando você nem reconhece? Que está feliz? A vida se tornou aquilo que você imaginou? Ou ela seguiu outro caminho para te ensinar algo? Não foram justamente os momentos mais simples que nos tornaram fortes? O que você leva consigo? De onde você veio? E quanto da pessoa que você é hoje já existia naquele tempo? Cada memória é uma história? Ou cada memória é uma metáfora? E se for assim, para onde o seu caminho está te levando? Você continua procurando ou já aprendeu a sentir? E se você encontra alguém, alguém que decide ficar, isso é amor? Ou um amor proibido? E ainda assim, não é disso que a vida também é feita? De encontros improváveis, de histórias que não se fecham? Talvez a vida não foi feita para ser completamente entendida, mas para ser sentida. E você ainda consegue sentir? Para todos que nos sustentaram, para quem esteve e ainda está.